E aí, pessoal? O BTLG11 acabou de publicar o relatório gerencial de outubro e, olha, veio com um número de lucro que chamou bastante atenção. Então vamos juntos mergulhar nesses dados para entender o que realmente aconteceu com o fundo nesse mês. O grande destaque do mês, a manchete, foi essa aqui, um lucro de 8,7 milhões de reais. Mas calma lá. Esse valor, que dá mais ou menos 19 centavos por cota, não veio da receita de aluguéis, tá? Ele é, na verdade, o resultado da última parcela que o fundo recebeu pela venda de 2 ativos, um lá em Feira de Santana e outro em Guarulhos, uma operação que já estava em andamento. Com certeza não. Esse lucro, que a gente chama de não recorrente, foi ótimo, claro, mas para a gente ter uma noção real da saúde do fundo, a gente precisa olhar o filme todo, não só a foto. E o mês de outubro teve muito mais coisa acontecendo. Para começar, vamos dar aquela passada geral nos principais indicadores do fundo em outubro. É um bom jeito de tirar a temperatura e ver como as coisas estão. A vacância financeira, ou seja, a porcentagem dos imóveis que estão desocupados e não gerando receita, continua baixíssima, apenas 2,6%. Isso é um sinal muito claro de que a demanda pelos galpões do BTLG11 continua superaquecida. Olhando para os rendimentos distribuídos no mês, o dividend yield anualizado ficou em 9,1%. Essa é aquela métrica que mostra o retorno que o cotista está recebendo na forma de dividendos, né, em relação ao preço da cota. Agora presta atenção nesse indicador aqui. O Loan to Value, o famoso LTV, está em só 2,7%. O que é isso? Pensa na relação entre a dívida do fundo e o valor total dos seus ativos. Um número tão baixo assim é excelente, significa que o BTLG11 tem um endividamento muito, mas muito saudável. Na prática, isso dá para a gestão um fôlego enorme, o que o mercado gosta de chamar de pólvora seca, sabe? Para poder aproveitar novas oportunidades de compra sem se alavancar de forma perigosa. E para fechar essa rodada de destaques, vamos falar de rentabilidade. Em 2025, o BTLG11 já acumula um retorno de 18,8%. Isso é mais do que o IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários e que ficou em 15,2% no mesmo período. Ou seja, uma performance bem forte. Beleza, agora que a gente já tem o panorama geral, vamos entrar nos detalhes. Vamos ver as boas notícias e os movimentos estratégicos que foram bem positivos para o fundo neste mês. A principal estratégia do BTLG11, o DNA do fundo, é o que a gente chama de reciclagem de portfólio. Simplificando, a gestão não fica só sentada recebendo aluguel. Ela ativamente compra e vende imóveis para realizar lucro, para reinvestir e, no fim do dia, gerar mais valor para o cotista. E olha só que exemplo perfeito dessa estratégia em ação. O fundo concluiu a compra de um outro FI, o SARI 11. Pouquíssimos dias depois, já assinou a venda de 2 ativos que vieram nesse pacote, mas que não são o foco principal do BTLG, que é a logística. Essa venda rápida tem um lucro estimado de 24 milhões de reais. É a estratégia acontecendo na nossa frente. Mas nem só de grandes vendas vive um fundo, né? A gestão do dia a dia, a parte comercial, também mostrou que está muito ligada e proativa em outubro. O que é legal aqui são os detalhes. Em Hortolândia, saíram 2 inquilinos e a gestão, já conseguiu repor o espaço imediatamente e com um aluguel 10% maior. Em Mauá, uma revisão de contrato resultou num aumento real de 25% no valor. E ainda por cima, novas locações em Ribeirão Preto e Cabreúva, garantindo receita para longo prazo. Isso é gestão de qualidade. E qual é o resultado prático de toda essa movimentação, de toda essa performance? A consequência direta é a gestão se sentir confiante para aumentar a previsão de pagamentos futuros para quem investe no fundo. Com base nesses resultados recentes, a gestão revisou para cima o seu guidance, que é basicamente a projeção de distribuição de rendimentos. A faixa, que funciona como uma bússola para o mercado, agora está entre 78 e 84 centavos por cota. É um sinal muito claro de otimismo com a geração de caixa que vem por aí. Mas, como a gente sabe, uma análise completa precisa olhar os dois lados da moeda. Então, vamos agora para o lado vazio do copo, destacando os pontos que merecem uma observação mais de perto. O principal ponto de atenção mora aqui. Enquanto a vacância geral do fundo é super baixa, como a gente viu, um único ativo que acabou de ser adquirido, o de Santo André, tem uma vacância bem alta, de 44%. E claro, isso acaba puxando a média geral um pouquinho para cima. Só que o próprio relatório já traz o contraponto, o que é muito bom. A gestão reconhece o problema, explica o porquê do aumento e, o mais importante, afirma que já está trabalhando ativamente para alugar esses espaços vagos. É um risco? Sim,
mas é um risco que está sendo gerenciado de perto. Para a gente conectar todos esses pontos, os positivos e os de atenção, vamos revisar qual é a estratégia central que guia as decisões da gestão do BTLG11. Então o ponto nevrálgico é este: a reciclagem de portfólio. A filosofia do fundo não é só comprar e segurar os imóveis para sempre. É um ciclo contínuo. Compra, otimiza e vende para destravar ganho de capital e reinvestir no negócio principal, que é a logística. E este slide aqui mostra o passo a passo, de forma brilhante. Primeiro, adquira um portfólio que tem potencial, como foi o caso do Sare 11. Segundo, identifica e vende o que não é estratégico, como aqueles escritórios. Terceiro, bota o lucro no bolso. E quarto, o capital volta para o caixa para ser reinvestido em novos galpões logísticos, que é a grande especialidade do fundo. Simples e eficiente. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. Vamos agora organizar as ideias e resumir os pontos-chave que o relatório de outubro nos trouxe. Resumindo a ópera, tivemos um mês com resultado turpinado por aquele lucro não recorrente da venda de ativos. Ao mesmo tempo, a operação do dia a dia se mostrou muito forte, com novas locações e aumentos de aluguel. A estratégia de reciclagem foi executada com maestria na aquisição do Sare 11, gerando bastante valor. O ponto de atenção fica por conta da vacância do novo ativo em Santo André, algo para a gente ficar de olho. E a consequência de tudo isso, a gestão está mais otimista e aumentou a projeção de dividendos. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa estratégia mais ativa de girar o portfólio o tempo todo, em vez de só manter os imóveis, é de fato o modelo ideal para gerar valor a longo prazo no mercado super competitivo de galpões logísticos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.